Olá, pessoal. Meu nome é Ademar Marques e eu sou professor de História. Aqui. E sou um dos coordenadores, juntamente com o professor Sidney Pacelli, desse projeto que nós estamos iniciando no dia 8 de agosto. E a gente está aqui hoje para bater um papo com vocês e convidá-los a se juntarem a nós, a partir da segunda-feira, 8 de agosto, para um curso super intensivo, agosto, setembro, outubro, terminando no dia 21 de outubro, sexta-feira, véspera da prova do Enem. E é um projeto que vai ser desenvolvido numa sala com 35, 40 alunos no máximo, no turno da tarde ou no turno da noite. E você é nosso convidado para que você tenha condições de transitar muito bem, com muita tranquilidade, muita segurança, nas próximas provas do Enem, 22 e 23 de outubro, conforme você sabe, e se preparar para, de preferência, a segunda etapa da UFMG. Aí, uma vez terminada a etapa do Enem, a partir de novembro, dezembro, janeiro, a gente dá início a um curso preparatório para a segunda etapa, por áreas exatas, biomédicas, humanas, enfim. Muito bem, vocês sabem que o Enem, no que diz respeito à área de ciências humanas e suas tecnologias, ele tem 5 grandes temas. A matriz de referência apresenta para vocês 5 grandes temas. Deem uma olhada, por favor. Aqui, vocês acompanham, a gente tem diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. 2, formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. 3, características e transformações das estruturas produtivas. 4, os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente. E 5, representação espacial. É fácil vocês perceberem, gente, que desses 5 grandes temas, 3 dizem respeito a conhecimentos da área de história e 2 a conteúdos específicos da área de geografia. Eu até marquei aqui para vocês. Os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente e representação espacial são temas que serão contemplados nas aulas de geografia, não nas aulas de história. Portanto, na história, nós vamos ter 3 grandes temas que estão listados na matriz de referência que serve para que a prova seja elaborada. Portanto, ao longo do nosso curso, nós selecionamos 50 questões de provas anteriores do Enem e algumas inéditas de história e 50 questões do Enem e algumas inéditas da área de geografia. Agosto, setembro, outubro, nós vamos, portanto, corrigir nós da área de humanas, ciências humanas e suas tecnologias, eu e o professor Sidney, vamos corrigir 100 questões. As nossas 50 questões de história vão transitar sobre esses temas que estão listados aqui para vocês. Eu selecionei hoje para vocês, gente, uma questão que nos remete à presença holandesa no Brasil. Vocês sabem que na primeira metade do século XVII, depois de uma tentativa frustrada de ocupar Salvador, os holandeses acabam se fixando no Nordeste brasileiro, dominando 7 capitanias do Nordeste entre 1630 e 1654. Então, a questão que eu selecionei nos remete à presença holandesa no Nordeste brasileiro, e quando a gente fala presença holandesa no Nordeste brasileiro, é lógico que é uma referência também explícita à agromanufatura açucareira que então se desenvolvia. O Brasil, colônia de Portugal, era o grande centro produtor de açúcar, né, do mundo. Portugal, inclusive, tinha um monopólio da produção açucareira e o Nordeste brasileiro apresentava terras altamente favoráveis, Massapê, terra quente, úmida, e um clima também altamente benéfico,
né, na região da Zona da Mata, no eixo Salvador-Olinda, né, amplamente favorável à cultura da cana. É lógico que nós estamos falando de uma agromanufatura, porque você sabe, não se exportava cana, se exportava açúcar. Então havia todo um processo de fabrico, né, ou fabricação do açúcar, da atividade agromanufatureira. E esse grande poder econômico que essa atividade implicava despertou o interesse dos holandeses, sobretudo a partir do momento que estes foram obstaculizados, bloqueados, né, de participar do negócio açucareiro em função da chamada União Ibérica. A União Ibérica é um período entre 1580 e 1640, no qual Portugal e, por extensão, o Brasil, então colônia de Portugal, estiveram sob domínio espanhol. Então, União Ibérica ou União Peninsular, ou também período filipino, uma vez que nesses 60 anos, entre 1580 e 1640, a Espanha teve 3 reis de nome Filipe, Filipe II, Filipe III, Filipe IV, dono de período filipino, mas as provas vão pedir para você a União Ibérica. Os holandeses participavam da atividade açucareira desenvolvida pelos portugueses no Nordeste brasileiro? Sim. Participavam como? Participavam com o transporte do açúcar, participavam com o refino, as refinarias que haviam em Amsterdã, e participavam com a comercialização do produto no mercado europeu, além de investirem, financiarem a atividade açucareira no Nordeste brasileiro. Ora, ao serem proibidos de participar desse processo em função da União Ibérica, obstaculizados, portanto, né, a Espanha decreta um embargo à participação holandesa nesse negócio, os holandeses reagem criando uma Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, e esta companhia, uma sociedade por ações, é que organiza a ocupação do território brasileiro com qual interesse? Recuperar os direitos de participação, né, no negócio do açúcar. Então, vamos dar uma olhada nessa questão. Eu gostaria que vocês lessem comigo o enunciado. Vejam, quando tomaram a Bahia, em 1624-25, os holandeses promoveram também o bloqueio naval de Benguela e Luanda, na costa africana. Em 1637, Nassau enviou uma frota do Recife para capturar São Jorge da Mina, entreposto português de comércio do ouro e de escravos do litoral africano, atual Gana. Luanda, Benguela e São Tomé caíram nas mãos dos holandeses entre agosto e novembro de 1641. A captura dos 2 polos da economia de plantações mostrava-se indispensável para o implemento da atividade açucareira. Então vejam que o Enem se vale de um texto do professor Alencastro, com quantos escravos se constrói um país, texto esse que foi publicado numa revista de história, uma revista especializada, e eles se valem desse texto para apresentar o enunciado da questão. A questão está nos falando sobre o quê, gente? Bom, primeiro ela nos fala sobre o polo açucareiro entre Salvador e Olinda. Ou seja, essa área do Nordeste brasileiro que foi ocupada pelos holandeses entre 1630 e 1654. Portanto, nós temos aí 24 anos de presença holandesa no Nordeste açucareiro. Mas não bastava aos holandeses ocuparem apenas o Nordeste. Era preciso também ocupar as áreas fornecedoras de mão de obra escrava, sobretudo aqui, no litoral africano, nessas regiões aqui, Angola aqui embaixo, Golfo da Guiné, Costa da Mina. Por quê? Indispensável, gente, a questão do tráfico de escravos, a gente chama de tráfico atlântico, para abastecer as áreas produtoras de açúcar de mão de obra, sem o que essa economia açucareira jamais teria tido sucesso. Uma vez produzido, esse açúcar seguia para a Holanda, isso durante a época da dominação holandesa. Na Holanda ele era refinado e os holandeses distribuíam o produto no mercado europeu. Ok? Muito bem. Então, dado esse enunciado, vamos ver o que o Enem está nos pedindo. Os polos econômicos aos quais se refere o texto são as zonas comerciais africanas
e as zonas agrícolas africanas. Gente, não dá para ser feliz aí. Né? Zonas comerciais africanas e zonas agrícolas africanas, e a América Portuguesa, onde é que entra nessa história? E o Brasil colônia, onde é que entra nessa história? Na verdade, essa questão está articulando dois grandes polos econômicos. Um polo produtor, entre aspas, produtor de mão de obra escrava africana, e um polo produtor de açúcar no Nordeste brasileiro. Vejamos a letra B. As zonas comerciais africanas e as zonas de transformação e melhoramento americanas. Não é zona de transformação e melhoramento americana. Aqui na América Portuguesa, no Brasil colônia, é a área de produção açucareira, com base na mão de obra escrava. C, as zonas de minifúndios, pode parar. A atividade açucareira é baseada na plantation. E a plantation implica latifúndio, escravidão, mão de obra escrava e economia voltada para o mercado exportador. Portanto, quando se lê na letra C, as zonas de minifúndios, não, nós estamos falando de latifúndios. Vejamos a letra D, as zonas manufatureiras americanas. Também não, gente. Embora se trate de uma agromanufatura, né, não é apenas manufatureira, é uma atividade agrícola, plantação, produção de cana-de-açúcar e depois a transformação, né, da cana-de-açúcar em açúcar. Veja a letra E. As zonas produtoras escravistas americanas, leia-se Brasil, Nordeste brasileiro, e as zonas africanas reprodutoras de escravos. Ficamos, portanto, com a letra E. Ora, o que a questão está nos mostrando, gente? Ela está nos mostrando que eu tenho uma grande área de produção de açúcar, América, no caso, Brasil, Nordeste, uma grande área produtora ou reprodutora de mão de obra escrava, o tráfico atlântico e uma economia voltada para abastecer o mercado europeu. Portanto, essa economia, ela articula 3 continentes. A África, zona reprodutora de mão de obra escravista. A América, no caso o Nordeste brasileiro, zona de produção da agromanufatura do açúcar. E o mercado europeu, o grande consumidor. Muito bem, então esta questão e outras serão corrigidas a partir de agosto. Nós estamos aguardando vocês, né? Eu e a equipe, o professor Marcos de Física, a professora Iraci de Química, a professora Ana Lúcia de Biologia, o professor Bruno de Matemática, a professora Cíntia de Linguagens, o professor Jair de Literatura, o pessoal da redação, a turma da língua estrangeira, que vai trabalhar com vocês aos sábados pela manhã, o professor Cisne na Geografia, eu na História. Arrumamos aqui um time de professores com grande experiência na área de pré-vestibular e que com certeza vai facilitar o seu trânsito na prova do Enem, indispensável para você chegar a disputar uma vaga na UFMG. Gente, muito obrigado pela atenção, um abraço a todos, estou aguardando vocês a partir do dia 8 de agosto, aqui na sede da Savassi, ou na sede do Buritis, que funciona no Shopping Paragem, ou no Barreiro. É a mesma equipe, estamos juntos, torcendo aí para o seu sucesso nas provas do dia 22 e 23. Um abraço, até mais. Tchau.